Gênesis 39, versículo 1 e versículo 2. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de nos reunirmos para ouvir a Tua palavra, Senhor, para sermos ministrados por Ti. E a oração continua sendo a mesma, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ministra sobre as nossas vidas, que seja o Senhor a falar, da mesma maneira que o Senhor falou comigo enquanto preparava, Senhor, essa pregação. Que o Senhor possa falar com cada um que está ouvindo agora, cada um que venha a escutar, a assistir essa pregação em outro dia, Senhor, através das redes sociais, que possam, Senhor, ser impactados, Senhor, pela Tua palavra, que possam ouvir e não apenas aprender algo sobre a Bíblia, mas serem transformados pela Tua palavra. Fala, Senhor, de maneira transformadora, renovadora, Senhor. Modifica-nos, transforma-nos, Senhor, para sermos cada vez mais parecidos com Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Nós já te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Solidão. E o título, né, o tema que foi divulgado, veiculado sobre a pregação de hoje é Você Não Está Só. E o tema solidão seria um sentimento, né, de estar só, ou um sentimento de abandono, ou um desencaixe, ou de estar, né, nos dias de hoje desconectado, né? E isso, o sentimento da solidão, ele inclusive independe da presença de pessoas, né? Que é ainda mais complexo o entendimento do que seria essa solidão, porque às vezes as pessoas estão cercadas e cada vez mais cercadas por pessoas, principalmente no mundo que a gente tem mais virtual, né? E ao mesmo tempo as pessoas estão sozinhas, se sentindo sozinhas, se sentindo em solidão. E esse é um dos medos da sociedade, né? Esse é um dos medos que as pessoas têm. Medo de estar só, medo de morrer sozinho, medo de não ter um companheiro, medo de não ter alguém que cuide, que fique, medo de não ter filhos, medo de não ter amigos. E isso acaba envolvendo, inclusive, contexto de aceitação, contexto de ceder muito para ser aceito. E a gente sabe que dentro do contexto do mundo, a nossa vida de cristão muitas das vezes choca com aquilo que é a forma do mundo, né? Não se conformeis com o mundo, né? Então a gente começa a entender e perceber, principalmente os mais jovens, adolescentes, no seu momento de descoberta, escola e uma série de coisas, começa então a ceder, talvez até princípios, valores para ter aceitação. E essa aceitação é o medo da solidão, o medo de estar sozinho. E todo esse contexto de ter alguém que cuide, ter alguém para cuidar, ter um parceiro, ter esse contexto de não se sentir só, independente da quantidade de pessoas, ele eu acho que preenche sim, de alguma forma, as nossas vidas. Tem seu lugar, tem seu espaço, mas não deveria ser o sentido da vida, né? O pastor Zé Carlos falou sobre o sentido da vida semana passada. Isso não deveria ser o sentido da vida, deveria ser um complemento, né, da vida, deveria ser algo que viesse para complementar, porque a solidão, ela é, eu acho que o sentimento mais contraditório que um cristão pode ter. Ele se sentir só é um sentimento contraditório. E digo isso não porque ele vai estar sempre com alguém ou cercado por alguém, apesar de que isso seria o natural por viver em comunidade, por viver um intercedendo, um orando pelo outro. Mas eu falo desse contexto porque Deus está conosco. Então, se Deus está conosco, o sentimento de solidão, ele é contraditório. E daí o título, né? Você não está só. Você pode ser rejeitado, isolado, abandonado por outras pessoas, mas você nunca estará só. Você nunca estará, de fato, em hipótese alguma, sozinho. Você nunca vai estar de uma maneira que você não tenha com quem falar, com quem se expor, com quem colocar os teus sentimentos. Você sempre terá alguém, porque Deus sempre estará contigo. Deus sempre estará diante de ti.
Aí você pode pensar, mas isso aí todo mundo sabe, né? De tanta gente ouvir, de tanta gente repetir, e a gente, ao falar para as pessoas que precisam ouvir algo, a gente fala, a gente já ouviu ao passar por algumas situações, né? Deus está contigo, Deus não te abandona, eis que estarei contigo todos os dias da sua vida, e a gente memoriza também os versículos, né? Eu sei que Deus está comigo, e talvez a pergunta então a ser feita é, será que Deus está contigo? E aí talvez se você pensou que um título desse, né, ninguém está só, você não está sozinho, você não está só, eu pudesse falar de uma maneira um pouco mais de inflar o teu ego, de colocar você para cima, de melhorar a sua autoestima, de falar e repetir várias vezes aqui que você não está só, que Deus está contigo, mas a verdade é que você sabe disso. Você sabe que Ele está, você sabe que Ele tem seus planos sobre sua vida, você sabe que os planos dele não podem se frustrar. A questão é que muitas das vezes a gente vive de maneira que não seja a espelhar aquilo que nós sabemos. A gente sabe, ouve, repete, memoriza, decora, mas a gente acaba não vivendo. E talvez a pergunta seja, será? Será que, como saber? Já que Deus não é visível, como saber então que Deus de fato está comigo? Como saber que Deus está conosco? E aí ao ler a história de José mais uma vez, e eu não me canso de ler a história de José, e aí como algumas vezes no texto bíblico em Gênesis, ao falar sobre a vida de José, algumas vezes a palavra diz que Deus estava com José. Falei, bom, então aqui é inegável, a palavra de Deus não erra, a palavra de Deus é perfeita, então a palavra de Deus está dizendo que Deus estava com José. Então, daria para aprender com José a identificar os sinais para que a gente tenha essa retroalimentação que tanto nos faz bem, que tanto alimenta a nossa fé, que a gente precisa de experiências com Deus para que a nossa fé seja alimentada e a fé aumente e temos mais experiências ainda com Deus porque a nossa fé aumentou e esse ciclo virtuoso, maravilhoso, a gente precisa ter. Então, olhando para a vida de José, a gente pode então identificar alguns sinais de como era a vida dele, para a gente poder analisar como é a nossa vida e a gente ter essa percepção e um julgamento próprio, se de fato Deus está conosco. E eu separei 5 situações da vida de José para a gente falar durante a pregação de hoje. A primeira é quando Deus está com você, todos à sua volta são abençoados e querem você por perto. A segunda, quando Deus está com você, há consequências momentâneas indesejadas. E aí você já pode ir refletindo sobre o conceito de que Deus está com você ou Deus não está com você. Quando Deus está com você, você sente a presença dele em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Quando Deus está com você, você é abençoado mesmo no meio do caos. Quando Deus está com você, crises se tornam em oportunidades. Mal é transformado em bem quando Deus está com você. Então, quando Deus está conosco, e da mesma maneira que Deus estava com José, José vivenciou essas situações. E ele pode, a palavra pode, através da vida de José, nos ensinar também a identificar em nós se de fato Deus está conosco e nos mostrar o quanto Deus está conosco. E isso fazer com que a gente viva de uma maneira mais confiante e segura da presença de Deus. Então, o primeiro ponto é, quando Deus está conosco, todos à nossa volta são abençoados e querem você, nos querem por perto. Gênesis 39, do 1 ao 5, a gente já leu 1 e 2, mas vamos ler de novo até o versículo 5. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Então, só voltando um pouquinho à história de José, que aqui a gente já começou a ler quando José chega à casa de Potifar. José
tinha vários irmãos e José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos por ciúme, por inveja que seus irmãos tinham com relação ao seu pai. Alguns irmãos queriam inclusive matá-lo, um dos irmãos convenceu a não fazê-lo, aí acabaram que venderam aos ismaelitas o seu irmão como escravo. E os ismaelitas, ao irem até o centro, eles acabaram vendendo José a Potifar como escravo. Então, ele passa a trabalhar para Potifar e em um determinado momento ele passa a trabalhar dentro da casa de Potifar. Quando a esposa de Potifar acaba tentando ter algo com ele, ele se nega a ter, é acusado de tentar o que não estava fazendo, ele é preso, passa anos preso, depois sai da prisão e a gente vai ver daqui a pouco o contexto da sua saída e chega a ser governador do Egito, cumprindo aí a promessa feita a ele por sonho de que ele governaria sobre os seus pais e também sobre os seus irmãos. A gente percebe quanto que José passou, o que ele enfrentou dentro da sua vida, dentro dessa saída do seio da sua casa, até ele retornar mais uma vez a ter a sua família ao seu lado. Mas a palavra que a gente acabou de ler diz que o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando ele percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-se administrador de seus bens. José ele continuava escravo, mas ele prosperou. Ele já era escravo de Potifar, mas provavelmente trabalhava no campo, trabalhava em outra situação para o Potifar, e a palavra diz que ele prosperou, que o Senhor estava com ele e ele prosperou. Então ele foi trabalhar na casa do seu senhor egípcio e passou a morar na casa dele. Então Potifar percebeu que o Senhor estava com José. E aqui a gente começa a tentar identificar esses sinais. Se Deus está ou não está conosco. Quando Deus está conosco, as pessoas percebem. Potifar, que não era hebreu, que não era crente, Potifar, que não era da religião, Potifar, que não tem o entendimento de palavra, que não tem o entendimento daquele ensinamento que José tinha, Potifar percebeu que Deus era com José, que Deus estava com José. Então, se Deus está conosco, as pessoas também vão perceber que Deus está conosco. Porque tudo que José fazia prosperava, tudo que José fazia dava certo. Então vai Potifar e coloca nas mãos de José todos os seus bens para que ele pudesse administrar. Aí eu lembrei de anos atrás, e quem é crente mais antigo, quem é evangélico mais antigo, e talvez até quem não é, vai se lembrar de qual era a imagem que um crente tinha. E era mais ou menos assim. Os crentes eram vistos dessa maneira. Os crentes eram vistos como pessoas realmente confiáveis, pessoas que faziam tudo bem feito e com muita responsabilidade. E havia até mesmo um direcionamento de empresários e uma facilidade de aceitação ao contratar um evangélico, porque havia sim essa ideia, havia sim essa segurança, porque as pessoas olhavam para os crentes e via Deus. As pessoas reconheciam e identificavam que Deus estava com aquelas pessoas porque eram pessoas corretas, responsáveis, confiáveis, seguras. Essa imagem já mudou totalmente. Hoje já tem situações que pessoas preferem não contratar evangélicos. De tanto que mudou o contexto. E a gente precisa resgatar isso, porque olhando para a vida de José, a gente vê que se Deus está conosco, as pessoas percebem que Deus está conosco. As pessoas ao redor começam a ser abençoadas porque Deus está conosco. Potifar começou a ser abençoado. Potifar começou a perceber que tudo que José cuidava prosperava. Ele falou, então toma todos os meus bens. Então cuida de tudo que eu tenho, porque eu tenho certeza que vai prosperar nas suas mãos. Eu estou sendo abençoado porque Deus está com você. Potifar nem falou assim, eu quero esse Deus para mim. Não, eu só quero José, que tem Deus, que ele faça as coisas para que eu também possa ser abençoado. E aí a gente pode começar a olhar para o nosso redor e perguntar se as pessoas ao nosso redor são abençoadas por nossa causa. As pessoas que convivem conosco no trabalho são abençoadas por causa do fato de que Deus está conosco. Se você trabalha numa empresa, o teu patrão, o dono da tua empresa, aquele que te deu emprego, ele é abençoado por sua causa.
Você traz bênção sobre a vida dele? Aqueles que convivem com você, se você é funcionário público, se você é estudante, seja o que for, as pessoas ao seu redor são alcançadas e abençoadas por sua causa, porque Deus está com você, ou você tem sugado tudo para você? Porque hoje a gente tem um evangelho sendo pregado que dá essa imagem. Afinal de contas, quem é filho de Deus é você. Então você merece tudo, o ímpio merece nada. Então você tem que receber todas as bênçãos e o outro não pode receber, porque é você o filho de Deus e não o outro. Porque é você que fala como salmista e sente inveja do ímpio, como se o que de fato é bênção sobre as nossas vidas fosse qualquer coisa material que a gente possa receber. Você tem abençoado ou você tem sugado? Porque se o importante para você levar vantagem em tudo, Deus não está em você. Ah, pastor, mais uma vez você está me julgando. Não, eu estou falando de situações que a Bíblia apresenta para que você possa se julgar. Para saber se você, na sua autoanálise, se você tem vivido desta maneira ou não, e você possa refletir sozinho. Você vive como? Você tem abençoado as pessoas ao seu redor, ou você tem apenas sugado, porque você entende que as bênçãos são só para você? Se você entende assim, quer levar vantagem nessas coisas, Deus não está com você. Não é assim que Ele age, não é assim que Ele faz. As pessoas ao seu redor colocariam tudo que tem nas tuas mãos? Colocariam. As pessoas te chamariam e colocariam os seus bens, o seu negócio, cuida para mim. O seu patrão viajaria, sairia de férias tranquilamente, deixaria você no comando daquilo que ele tem, totalmente tranquilo, porque sabe que você prospera, que você faz bem feito, que você sempre dará o melhor. Você passa a imagem de segurança, de confiança, de prosperidade para as pessoas. Se você passa essa segurança, se você passa essa confiança, se as pessoas chegam ao ponto de fato estarem dispostas a colocar tudo que tem nas tuas mãos, é porque elas veem Deus em você. É porque elas percebem que Deus está contigo. É por isso. Não é necessariamente e porque você tem qualidades. É óbvio que isso é consequência. Mas é porque elas veem algo diferente em você. E esse algo diferente que talvez elas nem saibam explicar, elas estão vendo Deus em você. Elas estão sabendo e confirmando que Deus está contigo. Deus está contigo. O segundo ponto, quando Deus está com você, há consequências momentâneas e indesejadas. Lá em Gênesis 39, ainda a partir do versículo 6, José era atraente de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. E aí, José, aquele cujo Deus estava com ele, passou por uma situação que ninguém deseja. Passou por uma situação e a gente precisa entender que às vezes o fato de Deus estar conosco vai fazer com que a gente passe por coisas e situações que nós não vamos gostar. Abandone a ideia de que porque Deus está contigo, tudo que vai acontecer na sua vida será bom aos seus olhos, ao seu entendimento. Abandone a ideia e essa separação, quando Deus está comigo, vai tudo ótimo, maravilhoso. Se algo de ruim acontece, Deus já não está comigo. Abandone essa ideia.
Quando Deus está conosco, muitas vezes algo indesejável vai acontecer. Sabe por que José foi preso? José foi preso porque Deus estava com ele. José foi preso porque ele vivia conforme aquilo que Deus gostaria que ele vivesse. A resposta dele foi: o meu Senhor colocou tudo nas minhas mãos, não me negou nada. A única coisa que ele me negou foi a senhora. Porque a senhora é a mulher dele. Porque eu seria tão perverso e porque eu pecaria contra o meu Deus. Olha o entendimento dele. E justamente por ter esse entendimento, justamente porque ele recusou o pecado, ele foi preso. Ele foi preso por ser correto. Às vezes nós seremos punidos pelo mundo por seguir o padrão de Deus. É assim. Se nós vivemos num mundo de maneira muito tranquila, algo de errado está acontecendo no nosso cristianismo. Se nós somos aceitos pelo mundo por aquilo que nós professamos, por aquilo que nós cremos, algo está errado. Ou nós cremos em algo errado, equivocado, ou não estamos vivendo. Porque ao crer naquilo que está na palavra, ao viver conforme Cristo disse para viver, nós não vamos viver em calmaria com o mundo. E muitas das vezes, por Deus estar conosco, nós vamos passar por situações assim. Nós seremos punidos, porque Deus está conosco. E a escolha é óbvia. Mesmo que sejamos punidos, não tem algo melhor do que a presença de Deus nas nossas vidas. Lá em João 15, versículo 18 ao 20, diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. É o próprio Cristo falando. Entenda, ninguém é maior do que o seu mestre. Se me perseguiram, eu que sou o Cristo, também vos perseguirão. E nem tanto porque vocês são menores, mas porque vocês seguem aquilo que eu fiz, aquilo que eu preguei. Então, se me perseguiram por pregar isso, se me perseguiram por viver desta maneira, também vos perseguirão, porque vocês vão pregar a mesma coisa que eu prego, vocês vão viver a mesma coisa que eu vivo, ou não. Ou vocês, por uma questão de aceitação e medo da solidão, vocês vão passar a negociar os princípios que o próprio Cristo deu para você. Então a gente precisa saber que nós vamos passar por situações que vão trazer para a gente coisas indesejáveis por estar na presença, porque Deus está conosco. E aí não dá para a gente confundir que as pessoas, que é o primeiro ponto que eu coloquei, as pessoas quererem a gente por perto, porque Deus está conosco, com as pessoas nos amarem. Porque quando há interesse, as pessoas querem até as que odeiam por perto. Potifar não necessariamente amava José, mas Potifar via que Deus estava com José e tudo que José fazia prosperava e queria ele por perto. Não quer dizer que Potifar amava José. Não quer dizer que ele queria todo o bem do mundo para José. Não quer dizer dessa maneira. Quando Deus está conosco, somos luz nas trevas. Somos luz nas trevas. E apesar de sermos abençoadores, nós expomos aquilo que está em trevas. Quando Deus está conosco, nós vivemos conforme a sua palavra. E isso não é visto com bons olhos pelo mundo. Isso expõe o lado ruim de muitas pessoas. E assim então o mundo nos persegue e acaba por nos punir. Certa vez no meu trabalho, falando sobre uma determinada pessoa, sobre se ela gostaria ou não de trabalhar comigo, a resposta que me deram eu achei extraordinária. A resposta que me deram foi assim: olha, ele sabe quem você é, ele sabe que pode colocar nas tuas mãos problemas grandes para se resolver, porque você tem competência para resolver, mas ele não quer você do lado dele. E ela falou aquilo com tanto tato, achando que eu ia me ofender. Eu achei aquilo maravilhoso. Achei aquilo maravilhoso. Ele quer que eu esteja por perto porque ele vê em mim alguém que resolve problema, alguém que tem competência para fazer. Mas ao lado dele, como luz expondo as suas trevas, ele não queria. E é mais ou menos assim que as coisas são. As pessoas, quando Deus está conosco, elas querem o nosso lado bom próximo a eles, mas não querem a nossa luz próxima a eles. Porque a gente acaba por expor aquilo que está nas trevas.
E quando isso acontece, a gente acaba por ser punido pelo mundo, pelo fato de Deus estar conosco. E isto vai acontecer. Invariavelmente vai acontecer, porque se perseguiram Jesus Cristo, nosso mestre, quem somos nós para não sermos perseguidos? A única maneira de não ser perseguido por esse mundo é nos conformar com ele. E não é assim que nós vivemos. Como cristãos, nós não nos conformamos com o mundo. Nós renovamos a nossa mente. Nós renovamos a nossa mente conforme aquilo que está na palavra e vivemos conforme aquilo que Cristo nos ensina, não conforme o mundo espera que sejamos. É assim que nós vivemos. Então passaremos sim por situações ruins pelo fato de Deus estar conosco. Nem tudo serão maravilhas e rosas e nem tudo. Muitas situações acontecerão, não porque Ele não está. Apesar de que quando acontece coisa assim, muitos se sentem abandonados, não é por essa razão. Terceiro ponto, quando Deus está com você, você sente a presença dele em todos os momentos. E é o que eu falo agora. Muita gente acredita que Deus só está com alguém quando essa pessoa é abençoada. Nesse entendimento de abençoado, que muitas das vezes a gente cria, dessa separação do que é bom, do que é ruim na nossa cabeça. E às vezes a gente percebe que o que a gente achava que era bom era ruim, o que a gente achava que era ruim era muito bom, conforme Deus vai revelando o seu plano das nossas vidas para nós. Mas muita gente olha e só consegue entender que Deus está com alguém quando tudo vai de acordo com o padrão do que é bom. Aí as pessoas falam, olha só o fulano como ele é feliz, Deus está com ele. Olha só como o fulano está prosperando, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e aí faz-se essa separação. Mas quando alguém passa por algum problema, quando alguém passa por alguma dificuldade, quando alguém passa por uma enfermidade, quando alguém passa por uma situação de desemprego, quando alguém passa por uma situação que a gente entende como ruim, o discurso muda. Aí a gente começa a falar para as pessoas assim, você precisa de Deus. Se você precisa de Deus, então Deus não está contigo. Você precisa de Deus, você precisa orar. Você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão. E começa como os amigos de Jó, né, começam a falar e tentar explicar porque as situações que não são consideradas boas, de acordo com o nosso entendimento, se explicam com a ausência de Deus, como se Deus não estivesse conosco quando as coisas não vão bem. E Deus está conosco sim. Gênesis 39, no versículo 20, continuando aí a história de José. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Essa situação não é desejada. Essa situação dentro do nosso crivo, da nossa separação de bom ou ruim, essa situação aqui seria totalmente ruim, horrível. Então, alguém passar por isso é alguém que precisa de Deus na nossa cabeça. Alguém que precisa orar mais, alguém que precisa buscar mais. Alguém que precisa se consertar diante de Deus. E esses são os julgamentos que passam na nossa cabeça. Quando a palavra mesmo diz que José, sim, ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Deus estava com José na prisão, mesmo ele tendo sido preso injustamente. Deus está conosco em todas as circunstâncias. Ele não nos abandona. Nós podemos até abandonar, mas Ele não nos abandona. Não é situações boas ou ruins, não é o nosso sentimento muitas vezes de abandono, não é a nossa percepção de ser abandonado que define. O fato é que Ele não abandona. Algumas coisas acontecem em nossas vidas não é porque Deus nos abandonou, é simplesmente porque é necessário acontecer. É necessário acontecer. Tudo que José passou era necessário passar. Tudo que a gente passa nas nossas vidas, e aí eu estou falando aqueles que vivem de acordo com a palavra, aqueles que estão em Deus, aqueles que já entregaram sua vida, que amam e vivem segundo o propósito de Deus. Tudo que acontece é para se cumprir algo do propósito de Deus, é de acordo com a vontade dele.
tudo que acontece é necessário acontecer. Não é porque ele te abandonou. Não é porque ele se ausentou. Não é porque você acha que ele não está, que ele não está. Ele não te abandona. A questão de você estar numa situação ruim, aí se aplica a palavra que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Essa passagem não é triunfalista como alguns querem passar. Tudo posso naquele que me fortalece, como se eu dissesse assim: eu posso fazer o que eu quiser, porque eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece a fazer e alcançar tudo que eu gostaria de alcançar. Nesse sentido triunfalista, não é nesse sentido que a palavra coloca. Ela está lá em Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está sendo triunfalista, Paulo, ao falar aqui. Ele não está apresentando alguém que pode e vai passar por cima de todas as coisas. Algumas pessoas entendem, inclusive em cima de todas as pessoas. Eu tudo posso, ninguém me impede. O que eu pensar, eu posso fazer. Eu tudo posso. Não é dessa maneira que é colocado. Ele está dizendo assim: olha, eu tudo posso. Quem me dá força, quem me fortalece é Deus. Eu tudo posso, inclusive passar fome. Eu tudo posso, inclusive passar necessidade. Eu tudo posso, inclusive ser preso injustamente, como foi José. Eu tudo posso. Porque ao passar por essas coisas, quem vai me fortalecer é o meu Deus. Por quê? Porque Ele está comigo. É nessa visão de tudo posso que a gente tem que entender que Deus sempre estará conosco. Ele não vai estar conosco conforme a nossa conveniência. Na última vez que eu preguei, eu falei um pouco sobre isso. A impressão que se dá é que, na verdade, nós não queremos Deus o tempo todo. Quando eu falava que Deus habita em nós, e isso incomoda. Isso incomoda porque às vezes a gente não quer um Deus habitando, a gente quer um Deus que visita. Um Deus que de vez em quando a gente precisar, a gente vai atrás, mas Ele não pode nos incomodar ao ponto de habitar em nós. Às vezes a impressão que se dá é essa. Quando Deus está conosco, não é conforme a nossa conveniência, não é conforme as circunstâncias, não é conforme o que a gente passa. Deus está conosco. Deus é conosco. Salmo 139, do versículo 7 ao 12 diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Não tem para onde ir. Que a gente consiga se esconder da presença de Deus. Quando Ele está conosco, Ele está conosco. Quando Ele prometeu que seria conosco todos os dias nas nossas vidas, Ele é conosco todos os dias. Não é porque o seu dia não está bom, não é porque os seus meses não estão bons, não é porque o que aconteceu na sua vida é duro demais para se passar, não é porque você está passando por uma situação que você nunca imaginou e não gostaria de passar e não desejaria para mais ninguém, que você pode concluir que Deus não está contigo. Ele está contigo e sempre estará contigo. Ele está contigo em todas as circunstâncias. Agora, se você só sente a presença dele quando tudo vai bem, aí é um perigo. Se você acha que Deus está presente e você diz sentir a sua presença apenas quando você goza de coisas boas, apenas quando a mesa está farta, apenas quando há alegria estampada no rosto de todo mundo na sua casa, se você só sente a presença dele assim, cuidado, porque talvez o que você está sentindo não é a presença dele, é só a satisfação da tua carne e você está só. Está só você e a sua satisfação, da sua própria satisfação. Você precisa sentir a presença dele em todos os momentos, em todas as circunstâncias, porque ele está contigo em todos os momentos. Se você não sente ele em todos os momentos, alguma coisa está errada. Você precisa senti-lo em todo o tempo. Quarto ponto, quando Deus está conosco, nós somos abençoados mesmo em meio ao caos. E aí é muito difícil a gente perceber isso. É muito difícil quando a gente passa por situações
ruins a gente parar para observar os pequenos milagres que Deus faz, as pequenas ações que Deus faz com o propósito de se chegar a algum lugar. Quando algo acontece e isso não faz sentido, a gente discutiu bastante sobre isso no grupo de comunhão, sobre o sentido da vida, sobre as coisas que fazem sentido para nós, sobre o entendimento que a gente vai ter de coisas que passaram a fazer sentido quando Deus revelou para nós aquilo que Ele permitiu que a gente passasse. Então a gente tem situações de acreditar que está escravo, que está abandonado, que está e não está. José, ele era escravo e a bondade de Deus não foi manifesta em libertá-lo, mas em fazê-lo prosperar e colocá-lo na casa de Potifar. Foi no meio de uma situação ainda permanecer escravo. A bondade de Deus foi externada a ele, não simplesmente falar assim, vou te libertar. Porque Deus poderia fazer. Deus poderia libertá-lo e mandá-lo de volta para a casa de seu pai. Seu pai ia receber com o coração aberto, com alegria, com felicidade, e saber que seu filho estava vivo. Mas Deus não o abençoou, não demonstrou bondade dessa maneira, simplesmente fez com que ele prosperasse e fosse para a casa do Potifar. Porque era necessário que ele fosse. Para ser abençoado? Não, para ser preso. Era necessário que ele fosse. José estava preso e a bondade de Deus não foi inicialmente manifesta em libertá-lo também, mas em fazer com que o carcereiro tivesse simpatia por ele, porque era necessário que o carcereiro tivesse simpatia por José. Porque era necessário que José trabalhasse ali dentro. Era necessário. José fazia todo o trabalho que era do Potifar, sem reclamar. A gente leu aqui que Potifar não se preocupava com nada, a não ser com a própria comida, porque José passou a administrar todas as coisas. Ou seja, José passou a fazer todo o trabalho que era de Potifar. José fazia o trabalho que era do carcereiro sem reclamar. A Bíblia também, que a gente acabou de ler, diz que o carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José. José fazia aquilo que era função e obrigação do carcereiro e fazia muito bem feito, ao ponto do carcereiro nem se preocupar com tudo que José ia fazer. E aí eu ainda escuto muitas pessoas falar algumas coisas desse tipo. Isso não é função minha. Eu não ganho para isso. Quem tem que fazer isso aí é o meu chefe e não eu. Você já ouviu isso? Aliás, você já falou isso? Você já se recusou a fazer coisas no seu trabalho, seja onde for, porque você entende que não é obrigação sua, não é função sua fazer? Porque se você já passou por isso ou já viu alguém passar, você precisa entender que ou você ou essa pessoa não entende nada de colheita. Não entende nada de separar obrigações e entender que a sua colheita depende do que você planta e não do que o outro deveria ou não fazer. O que você faz bem feito, o que você estabelece de perfeição, a sua entrega faz com que você vai colher. Esse é o princípio da colheita. E se Deus está contigo, você faz tudo como se fosse para Ele e não para os homens. Olha o que Paulo escrevendo em Colossenses 3. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. O cristão pensa assim. José pensava assim. Na cabeça de José, ele não estava servindo o carcereiro. Ele não estava servindo a Potifar. Na cabeça de José, ele estava servindo o próprio Deus. Na cabeça de José, ele estava fazendo tudo com todo o coração e da melhor maneira para se fazer, porque ele estava fazendo para o seu Deus. Quando ele se recusou a se deitar com a esposa de Potifar, ele se recusou porque disse que não pecaria contra Deus. A relação que nós temos quanto cristão de não se conformar com esse mundo é fazer uma relação com Deus. O que eu não faço é para não pecar contra Deus. O que eu faço é para agradar a Deus. O que eu faço muito bem feito, faço tudo como se fosse para o Senhor. Como fazer algo para Deus que é perfeito, se não for com todo o zelo do mundo, com todo o cuidado, com toda a vontade de fazer aquilo que deve realmente ser feito? É assim que José agia, assim que José fazia. E muitas pessoas não entendem isso, não entendem de colheita, querem simplesmente fazer aquilo que diz ser a sua obrigação, e não entende que vão colher apenas aquilo que diz ser obrigação. E quando Deus está conosco, nós agimos de uma maneira diferente, nós agimos como José.
Nós vivemos e fazemos tudo como se fosse para Deus. Enquanto nós fazemos isso, Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Nós vivemos fazendo o melhor que nós podemos fazer enquanto Deus nos abençoa, mesmo no meio do caos. Ele nos abençoa. A gente só precisa abrir os olhos e os ouvidos para ver, para ouvir aquilo que Deus está fazendo, mesmo quando a gente acha que está no meio do caos. Mesmo estando numa situação ruim, continue a fazer o melhor que você tem para fazer. Continue a viver da melhor forma que você tem para fazer. Não importa se é sua obrigação, não importa se aquele que está acima merece ou não, faça as coisas como se fosse para Deus. Porque quem vai trazer a recompensa, como a gente acabou de ler, será o próprio Deus. Fazemos para Ele porque a recompensa vem dEle. Porque aquilo que Ele quer nos dar, ninguém pode impedir. Tanto aquilo que nós entendemos como bom, quanto aquilo que nós entendemos como ruim. Ninguém pode impedir. Quinto ponto, quando Deus está conosco, crises se tornam em oportunidades. Deus transforma o que é mal em bem para as nossas vidas. Gênesis ainda no capítulo 40, versículo 9 ao 15. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos, ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e as entreguei em sua mão. Disse-lhe José, essa é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Se José não tivesse ganho a simpatia do carcereiro, ele não teria contato com o copeiro do rei. Porque o copeiro do rei e o padeiro do rei foram presos no mesmo local que José estava, e o carcereiro colocou José para cuidar deles. Então eles tiveram sonhos, que a gente acaba de ler um trecho aqui, então José interpreta os sonhos do do copeiro e também do padeiro. Se José não fizesse bem feito o trabalho dele, se ele não tivesse feito como se fosse para Deus, aquilo que era obrigação do carcereiro fazer, ele não teria a oportunidade de interpretar o sonho do copeiro. Ele não ganharia simpatia, ele não teria oportunidade, não se achegaria ao copeiro. Mas José não apenas se deixou ser usado por Deus ao interpretar o sonho. Ele não apenas fez isso, mas ele aproveitou a oportunidade com sabedoria. Ele interpretou o sonho ao copeiro. São 3 dias, daqui a 3 dias o rei vai te chamar, você vai ser restabelecido como copeiro do rei. E aí quando ele acaba de falar, de interpretar o sonho, ele diz assim, olha, quando tudo estiver indo bem com você, não é nem para você chegar falando para o faraó, não. Quando tudo estiver bem, quando você já estiver estabelecido, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ele interpretou o sonho. Ele sabia, pela interpretação do sonho, que o copeiro sairia em 3 dias da prisão. Ele sabia que o copeiro voltaria a ser homem de confiança do faraó. E ele aproveitou a oportunidade de dizer assim, quando tudo estiver bem, interceda por mim ao faraó. Diga para ele que eu sou hebreu, que eu sou de outra terra, que eu vim à força para cá, que me trouxeram como escravo. Diga para ele que eu sou inocente, que eu não fiz o que eu fui acusado e por isso estou preso. Diga para ele. Se você continuar lendo, você vai ver que o copeiro se realizou dentro de 3 dias, mas naquele momento ele se esqueceu de José. E 2 anos depois, em Gênesis capítulo 41, do 8 ao 14, pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó, hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho.
E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. José foi levado ao faraó para interpretar o sonho que o faraó teve. Ele só foi levado para interpretar o sonho porque o faraó teve um sonho, o copeiro ficou sabendo, o copeiro lembrou que José interpretou seu sonho 2 anos atrás na prisão, de algo que José não era obrigado a fazer. José poderia ter olhado para ele assim, você que se entenda com o teu sonho. José não tinha nada a ganhar naquele momento, mas ele se permitiu ser usado por Deus, e ao ser usado por Deus ele lançou uma semente, olha, quando tudo estiver bem, lembra de mim. Isso demorou a acontecer, isso aconteceu 2 anos depois, mas aconteceu. O copeiro falou assim, olha, tem alguém lá que pode interpretar sonhos. Então José foi chamado, José interpretou o sonho do faraó, e mais uma vez ele não só se permitiu ser usado por Deus para interpretar, mas ele aproveitou a oportunidade de novo. 41, 29, 33. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque no comando da terra do Egito. Ele vai e interpreta o sonho de faraó e diz no final, procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque no comando do Egito. Procure alguém que, por exemplo, consiga interpretar sonhos. Procure alguém que, diferente de todos os sábios e magos que o faraó tem à sua disposição, não conseguiram interpretar os sonhos. Procure alguém que consiga. Procure alguém como eu. José aproveitou-se da situação, da oportunidade que foi dada. Ele transformou aquilo que era maldição, aquilo que era mal, numa oportunidade para que Deus pudesse cumprir aquilo que ele tinha planejado para José. Em 41, 37 ao 41, o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando no meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Na oportunidade que ele teve, mesmo vivendo o caos, mesmo dentro da prisão, quando as coisas aconteceram, quando Deus agiu, ele teve sabedoria em aproveitar as oportunidades. Quando Deus decidiu, agora aquilo que é mal eu vou transformar em bem, ele teve sabedoria para viver isso da parte de Deus. Mais à frente, no capítulo 50, no versículo 20, depois que José já havia reencontrado seus irmãos, ele diz assim, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus transformou o mal em bem para que fosse preservada a vida de muitos. Deus transforma o mal em bem nas nossas vidas. Aquilo que a gente passa, entende como mal, pode ter certeza que Deus, dentro do seu propósito, vai transformar aquilo em coisas boas. Vai transformar aquilo em bem, conforme o seu propósito. Mas saiba que quando Deus está conosco, nós temos um propósito. Nós temos algo que Deus faz através das nossas vidas. Ele permite que coisas aconteçam para nos preparar para viver coisas conforme o seu propósito. Ele tornou o mal em bem na vida de José para que fosse preservada a vida de muitos. O próprio José falou. Ele transformou o mal em bem na vida de José para que o povo de Israel não morresse de fome. O seu pai, os seus irmãos, era a origem, era o início ainda do povo de Israel. A Bíblia nos conta que quando seu pai foi para o Egito com sua família, eram apenas 70 pessoas. Era o início de uma nação.
que se não tivesse como governador alguém que olhasse para eles com outros olhos, morreriam de fome. E se aquela família morresse de fome, se um dos seus irmãos chamado Judá morresse de fome, a sua descendência traria alguém cujo nome é Jesus Cristo de Nazaré. Como se Judá morresse de fome, como surgiria o Senhor e Salvador? O propósito que estava sobre a vida de José não era exaltá-lo. O propósito que estava sobre a vida de José é que ele não permitisse que o povo de Israel morresse de fome. E por isso ele precisou ser preparado. E por isso tudo aquilo que ele passou de mal foi transformado, convertido em bem. Para a sua vida também, mas principalmente para o propósito que Deus tinha através da sua vida. Quando Deus está conosco, nós temos um propósito. E não importa o que a gente vai passar, Deus vai usar o que a gente está passando, o que é necessário que a gente passe, para que a gente possa alcançar o propósito que Ele tem através das nossas vidas. É muito mais do que para as nossas vidas, é através das nossas vidas. Aquilo que nós recebemos é de acordo com a sua infinita graça e bondade, mas o que Ele tem para fazer é através, não é para. É através das nossas vidas. Minha pergunta é essa: Deus está contigo? Depois de olhar para a vida de José dessa maneira que a gente olhou, você consegue responder essa pergunta assim sem vacilar? Deus está contigo? Deus é contigo? Você tem espelhado na sua vida esses sinais da presença de Deus da mesma maneira que José espelhou? A vida de José nos mostrou que quando Deus está conosco, as pessoas à nossa volta são abençoadas e nos querem por perto. Nos mostrou que nós temos consequências momentâneas que não são desejadas por nós, que não são boas. Que nós sentimos a presença de Deus em todos os momentos, não apenas quando as coisas vão de acordo com a nossa vontade, nosso entendimento do que é bom. Nós somos abençoados mesmo no meio do caos, quando Deus está conosco. E crises mal são transformadas em oportunidades para se cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando José chegou a governador, ele teve 2 filhos. E ao dar o nome aos 2 filhos, ele mostrou o seu entendimento daquilo que ele passou por tudo aquilo no Egito. E o seu entendimento que, ao passar por aquelas coisas, Deus estava com ele. Ele expressou isso no nome dos 2. Gênesis 41, 50 a 52 diz assim: Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. O entendimento dele de que ele sofreu sim, o entendimento dele de que ele passou na casa do seu pai com seus irmãos não foi algo bom de se passar. Mas ele mostra que Deus me fez prosperar onde eu tenho sofrido. Deus me abençoou mesmo assim. Deus permitiu que eu passasse muitas coisas, eu sei, mas se eu não passasse essas coisas, eu não estaria onde eu estou. E Ele me abençoou. E Ele transformou todo esse mal que eu passei naquilo que eu vivencio, naquilo que eu vivo hoje. E Ele expressou isso no nome dos próprios filhos. Se você tem Deus, você nunca estará só. Nunca estará só. Não há solidão na vida daquele que entrega a vida para Deus. Não há solidão porque não é possível estar só, porque Deus é contigo, porque Deus está contigo, porque Deus não te abandona. Não há solidão na vida daquele que segue os seus caminhos. Não há solidão. Você não está só. Não está só. Aquilo que foi falado hoje não foi para te colocar em crise se Deus está ou não está contigo. Foi para você olhar para a sua vida e tentar perceber, através da vida de José, os sinais claros que Deus dá da sua presença em nós. Os sinais claros que Deus dá mostrando assim: eu estou contigo, eu faço por ti. Os sinais claros que Ele deixa para nós, não falei todas essas coisas para você pensar que Deus não está contigo. Mas foi para você olhar sim para a sua vida e entender, e compará-la com a vida de José e compreender que mesmo com coisas diferentes, você também vivencia por situações, você precisa olhar para você e perceber através da vida de José: Deus está comigo. Deus nunca me abandonou. Eu não estou só. E nunca estarei só.
Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Muito obrigado pela Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que muitas das vezes, Senhor, aquilo que nós cremos se torna tão abstrato, se torna tão distante, às vezes, de entendimento, que às vezes nós declaramos que Tu estás conosco, mas nós vivemos como se o Senhor não estivesse conosco. Que a gente possa entender através da vida de José, Senhor, através daquilo que ele expressou, Senhor, através do que a Tua palavra afirmou por algumas vezes, que o Senhor estava com ele. Nós queremos que o Senhor está conosco também. Que a gente possa entender, Senhor, através dessa ministração, a olhar para as nossas vidas e identificar todos os momentos que deixam claro que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor nunca nos abandonará. Que a gente possa viver com essa fé, com esse entendimento, Senhor, e entender que solidão não existe para nós. Podemos até estarmos sem pessoas ao nosso redor. Podemos até ser colocados de lado, podemos até ser desconectados ou cancelados, como se usa nos dias de hoje. Mas só jamais estaremos, porque temos um Deus que não nos abandona, temos um Deus que é conosco em todo tempo, em toda circunstância, e trabalha em nosso favor para que o propósito se cumpra. Muito obrigado, Senhor. Continue a falar conosco, continue a ministrar, Senhor, que seja uma semana maravilhosa, Senhor, na Tua presença, e que o Senhor possa revelar cada vez mais, nos dando sinais de que o Senhor realmente está conosco. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço no nome de Jesus. Amém.